Olá, meus preciosos irmãos, meus amigos e ouvintes, pela maravilhosa graça do Senhor, mais uma vez estamos juntos para desfrutarmos de um precioso tempo na presença do Senhor. E eu quero ler uma porção da Escritura que está lá no Evangelho segundo São João, no capítulo 4, aquela mulher samaritana e a conversa que Jesus teve com ela. E eu quero apenas focar naquele momento em que o Senhor Jesus disse para ela ir chamar o seu marido e vir até ele, e ela respondeu que não tinha marido. E Jesus disse: em verdade, você não tem marido, porque você já teve 5, e o homem com quem você vive agora não é seu marido. Certamente, disse Jesus, você está falando a verdade. E quando o Senhor disse isto a ela, ela virou para ele e disse: o Senhor deve ser profeta. E disse a mulher: então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim, onde os nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem deste modo, pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí a mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. E quando ele vier, nos explicará tudo. E então Jesus lhe disse: eu sou o que fala com você. Portanto, nós temos aqui esta porção muito preciosa da palavra de Deus, e ali estava aquela mulher, com toda certeza, uma semente eleita, predestinada do Senhor, a ponto que o próprio Senhor desviou do seu caminho para ter um encontro com ela. E aqui está, nessa conversa em que eles tiveram, e o próprio Senhor Jesus
dizendo-nos que Deus está buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Eu quero chamar a sua atenção para algo realmente muito sobressalente, porque não existe outra forma de adorarmos a Deus a não ser em espírito e em verdade. E nós só podemos adorá-lo em espírito e em verdade quando nós nos encontramos em Cristo Jesus. Porque desde o princípio este foi o plano de Deus, que nós o adorássemos em espírito e em verdade. E, para tanto, só podemos fazê-lo quando estamos em Cristo. Por quê? Porque Cristo, meus preciosos irmãos, amigos e ouvintes, é o único lugar que Deus verdadeiramente se encontra com o verdadeiro adorador. Nós encontramos em Deuteronômio 16 que Deus colocaria o seu nome neste único lugar onde nós o adorássemos. E nós sabemos que Deus não colocou o seu nome em nenhuma igreja, mas Ele colocou o seu nome em seu Filho, porque Cristo Jesus, quando Ele se tornou o Filho, ali estava o verdadeiro lugar de adoração. Não existe nenhuma outra rocha na qual nós podemos nos arraigar. Por quê? Porque Cristo é a rocha sólida. E é em Cristo que nós estamos firmados. Qualquer um outro terreno é areia movediça. Todas as denominações se fragmentarão, cairão, passarão, mas Ele permanecerá para sempre. Portanto, não existe nenhum outro lugar onde nós podemos nos encontrarmos com Deus para adorá-lo, a não ser em Cristo Jesus, porque Cristo é o único lugar que Deus escolheu para colocar o seu nome. Portanto, este é o único lugar onde nós podemos adorá-lo. E qualquer outra coisa fora disso, nós estamos perdidos. Mas, para tanto, nós precisamos saber de algo. O profeta desta era nos diz, na mensagem Casamento do Cordeiro, veja o que ele diz aqui. Amigos, deveríamos nos lembrar de que, se Deus é tão santo, a ponto dos anjos parecerem sujos à sua vista, como nós nos parecemos, não podemos nos esquecer que Deus está na eternidade
e é a própria eternidade. E ele excede em brilho a todos os sols de todos os sistemas solar. Não podemos nos esquecer que Deus é santo. Deus é santo. E quando Isaías veio até a presença de Deus, ali estavam aqueles querubins santos que nunca nem mesmo souberam o que é pecado, em sua presença, com temor. A Bíblia diz que eles cobriam as suas faces com as suas asas, cobriam os seus pés com as suas asas e voavam diante do Senhor, clamando: Santo, 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 Santo é o Senhor. Agora, o que devemos fazer para virmos à presença deste Deus Santo, para adorarmos a este Deus? Às vezes nós pensamos, se eu simplesmente for uma pessoa boa, ou se eu construir uma escola, quem sabe um santuário, ser um bom membro de igreja. Veja o que o mensageiro desta era diz. Todavia, mesmo assim, Deus não estará satisfeito enquanto a sua alma não for santificada. Alma santificada sob o altar de Deus, para ser consagrada a Deus. Deus nunca estará satisfeito fora de uma vida toda santificada perante Ele. Deus é santo. E a única maneira pela qual podemos adorá-lo é através de seu Filho Jesus Cristo, porque Deus e Cristo se fundiram em um. Cristo foi o tabernáculo no qual Deus estava habitando, Deus estava trabalhando. A Bíblia diz que somente os puros de coração é que verão a Deus. A Bíblia diz que os mansos herdarão a terra, mas os puros de coração verão a Deus. Eu estou aqui com uma mensagem também, e o título dela é a mensagem Olhe. E ele diz nesta mensagem que vai ser necessário uma limpeza antes que o Senhor faça o que quer que seja. E é exatamente isto que a igreja precisa hoje. Precisamos de uma limpeza. Precisamos de um coração santificado. O que é santificação? É limpeza. É ser limpo e ser posto à parte para o serviço do Senhor. Portanto, não podemos vir à presença de Deus, a menos que estejamos limpos, que estejamos santificados, nossas almas lavadas, ainda aqui. Na mensagem O Casamento do Cordeiro, o mensageiro faz menção disto. Ele nos mostra aqui exatamente isto, que a igreja precisa de uma limpeza de coração. Tem que haver uma limpeza de coração.
E como é que você limpa o seu coração? Você poderia me perguntar. E eu vou te responder. É pela lavagem da água da palavra, através do precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, é pela lavagem da água da palavra, através do sangue de Jesus Cristo. O profeta diz que nós precisamos de uma purgação, precisamos de uma limpeza, precisamos de um espírito manso, de um espírito humilde, um espírito que verdadeiramente esteja santo em sua preciosa presença. Um espírito dócil, bondoso, reverente para com a palavra de Deus, lavado pela água da palavra. A palavra é que faz esta limpeza. E a igreja está precisando de uma limpeza, está precisando de uma lavagem pelo evangelho completo, não apenas uma leve lavagem, uma lavagem parcial, mas uma lavagem do evangelho completo, de limpeza, que nos faz novas criaturas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, queridos, quero aqui dentro da mensagem o sinal dizer a você que só existe uma única maneira para nós estarmos limpos, para nós estarmos livres do pecado. E a maneira que você tem para ficar livre, para estar completamente santificado, liberto do pecado, é quando você está nele. Porque só existe uma única cobertura para o pecado, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós precisamos, diz o mensageiro, antes que Deus faça qualquer coisa, termos uma vida santificada, uma vida limpa diante do Senhor. Tem que ser pura, tem que ser santificada, tem que ser santa, tem que ser sem ruga, sem mácula. E somente pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo é que nós vamos verdadeiramente alcançar. Porque é só quando estamos em Cristo, o centro de adoração a Deus. Ele é Deus. Então, o sacrifício de sangue é o lugar onde verdadeiramente podemos ter comunhão com Deus, podemos adorar a Deus na beleza de sua santidade. Somente ali, em Cristo Jesus, lavado neste precioso sangue, porque só em Cristo Jesus nós podemos verdadeiramente adorarmos a Deus. Portanto, meus queridos, eu quero, em outras programações, ainda prosseguir um pouquinho acerca deste tema, acerca deste assunto que é verdadeiramente muito tremendo e o que nós precisamos saber para estarmos adorando a Deus verdadeiramente, porque muitos dizem estar adorando a Deus e, no entanto, estão adorando a Satanás. Porque, na verdade, a única forma, a única maneira pela qual nós podemos adorar a Deus é quando estamos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus vos abençoe em sua maravilhosa graça.